Oi, 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 sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Governadas. Estamos hoje aqui para falar sobre a nossa terceira aula, que se chama O Corpo Fala. Hoje nós vamos falar sobre todos aqueles fenômenos que ocorrem no nosso corpo, que surgem em formato de doença. Não sei se já aconteceu com você, mas é muito comum quando pessoas sentem determinados sintomas no seu corpo e pensam, poxa, eu estou doente. Com certeza eu estou doente. E vão em médicos, fazem diversos exames, tomam diversos medicamentos, mas aquela condição ela não vai embora. Por quê? Porque a raiz daquilo é uma condição mental. Então hoje nós vamos falar sobre a psicossomática. E essa psicossomática é justamente o que vai explicar esses fenômenos. Quero começar explicando para você a origem dessa palavra. Psico, que significa psiquismo ou mente, e soma, que significa corpo. Então, quando nós falamos de psicossomática, nós estamos falando desse conjunto, daquilo que é mente e daquilo que é corpo. Hoje nós temos uma visão muito dualista desse mente e corpo, que é muito proveniente lá de Descartes, quando ele explicava que o corpo e a mente eles eram totalmente separados. Então, basicamente, essa visão, ela defende que os fenômenos mentais, eles não são físicos, ou que a mente e o corpo são distintos e inseparáveis. Só que hoje nós compreendemos que isso não é 100% correto. Justamente por conta dessa visão que eu estou precisando vir aqui explicar isso para vocês. Porque se nós não tivéssemos essa visão, eu não precisaria vir aqui explicar. Vocês simplesmente iriam entender. Não, se a minha mente não vai bem, é óbvio que o meu corpo também não vai bem. Mas como nós temos essa divisão do que é mente e do que é corpo, nós não compreendemos por que o nosso corpo ele é afetado quando a nossa mente ela não vai bem. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, você pode ir lá na nossa primeira aula, tá aqui na playlist da comunidade, com todas as aulas, e aí você vai lá na aula 1, que tem explicando um pouco mais como esse fenômeno da mente influenciar o corpo, tá? Mas hoje a gente vai focar nesses adoecimentos. Agora você pode me dizer, não, Camila, mas tem doenças sim, que são apenas da mente, que não tem nada a ver com o corpo, uma depressão, por exemplo, ansiedade, por exemplo. O cérebro ele não está funcionando bem, ele está com algum distúrbio químico, então é um problema cerebral. Mas aí eu te pergunto, e o seu cérebro? Está onde? Não está no corpo? Então, se o nosso cérebro ele está comprometido, se ele está com algum tipo de problema, o nosso corpo está com um problema. Então, para que nós possamos entender essa junção, nós precisamos quebrar essa visão dualista de mente e corpo. Tudo opera em conjunto. E assim nós vamos conseguir compreender e pensar até nas soluções de maneira mais assertiva. Outra coisa que nós vimos muito é que essa visão grega, que nós somos influenciados até hoje, tratava muito dessa questão de que a mente e tudo aquilo que é intelectual era superior ao corpo, à matéria. E isso influencia grandemente o modo como hoje nós lidamos com o nosso corpo, especialmente nós, mulheres cristãs. Nós fazemos uma autovalorização daquilo que é espiritual, daquilo que é imaterial. Então, quanto mais espiritual nós nos consideramos, melhor possível. Mas muitas vezes o nosso corpo ele é negligenciado. Por quê? Porque nós consideramos ainda nessa visão grega de que aquilo que é intelectual, aquilo que não é material, ele é superior e aquilo que é material ele é inferior. Mas quando nós vamos olhar para aquilo que Deus criou, nós podemos ver que Deus criou a matéria. Foi o agir de Deus que criou a matéria. E como nós podemos desprezar aquilo que o Senhor não desprezou. Inclusive, quando Jesus ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, mas com o seu corpo. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele também ascendeu com o seu corpo. Então, para vocês verem como o nosso corpo ele é algo importante que nos foi entregue e que nos foi confiado. Mas muitas vezes nós caminhamos nessa negligência e depois não entendemos por que o nosso corpo está doente, por que tem surgido tantas doenças por conta da nossa negligência com aquilo que nos foi entregue. E nós nos comportamos muitas vezes como almas penadas. Aí eu quero saber de você aí que está em casa, que está me assistindo, se você é essa pessoa, que é praticamente uma alma penada dessa terra, que se preocupa somente com as coisas que são pertinentes ao espírito, que são pertinentes à alma, à mente, porque são infinitamente superiores. Eu preciso me alimentar, eu preciso crescer intelectualmente, mas o meu corpo está totalmente decaído, prejudicado e negligenciado. Para nós entrarmos de fato nesse assunto da psicossomática, eu quero explicar para você o que não é primeiro uma doença psicossomática. Muitas vezes, quando nós
pensamos nos transtornos mentais, nós vamos encontrar algumas manifestações do nosso corpo. Então, por exemplo, na ansiedade, nós temos vários sintomas que são comuns ao corpo, como, por exemplo, taquicardia, que é o coração acelerado, que é aquela sudorese, um tremor, uma tontura, visão embaçada. Então, nós vamos ter diversos sintomas físicos dentro da ansiedade. E aí você pode pensar, Camila, isso é uma doença psicossomática, porque eu estou sentindo no meu corpo. Ou então, quando eu estou com uma depressão, que eu sinto muita indisposição, será que eu tenho uma doença psicossomática porque eu estou me sentindo dessa forma? E na verdade, não. Quando nós olhamos para esses sintomas de um transtorno mental, na verdade, isso é uma somatização e não necessariamente um transtorno mental. Você pode estar tendo um episódio único de ansiedade, por exemplo, porque você vai fazer uma prova de concurso. E aí você tem aquele momento de ansiedade, você tem aquele momento de estresse, e você tem todas aquelas manifestações no seu corpo. Não quer dizer que você tem uma doença psicossomática. O que você está fazendo é somatizando. Sabe aquela dor de barriga que dá? Antes de uma coisa importante que você vai fazer, somatizando. Você está somatizando no seu corpo algo que está ali no seu psiquismo, que você não está conseguindo dar conta. Então, o corpo, ele entra no seu corpo, por assim dizer. Então, todos esses sintomas, só recapitulando para você, todos esses sintomas que ocorrem no nosso corpo, eles são somatizações. Agora, as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que não são somente um espelho daquilo que está acontecendo na nossa mente, um sintoma isolado. As doenças psicossomáticas são doenças que já se tornaram orgânicas no nosso corpo. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de doenças psicossomáticas. Nós temos, por exemplo, doenças autoimunes, dermatite atópica, gastrite, enxaqueca crônica, síndrome do intestino irritável, fibromialgia. Essas são algumas doenças que eu estou trazendo para você de origem psicossomática. Camila, todo mundo que tem gastrite é porque é psicossomático? Não necessariamente. Mas nós temos relatos que o número é grande de pessoas que desenvolvem a gastrite a partir de situações que não foram bem elaboradas. Especialmente pessoas que precisaram engolir muitas coisas, pessoas que não conseguiram digerir direito certas situações que aconteceram durante a sua vida e podem manifestar, sim, esse adoecimento nessa região do estômago, muitas vezes da garganta, pessoas que estão sempre com um bolo na garganta, pessoas que estão constantemente com essa garganta inflamada. Então, pode ser que tenha a ver com essa questão de origem psicossomática. Essas doenças, elas têm origem como traumas diversos que podem ocorrer, certo? Abusos sexuais, por exemplo, conflitos familiares. Nessa situação da doença psicossomática, como eu falei, não é apenas um sintoma isolado, mas a doença está lá, certo? Você vai no médico, se você tem só uma somatização, seus exames vão dar tudo ok. Por quê? Porque era só um sintoma. Se você tem uma doença psicossomática, você vai no clínico e ele vai apontar, olha, de fato, você tem a doença. Os exames, eles vão apontar que a doença está lá, porque a doença já se instalou, tamanho grau do conflito interno que estava ocorrendo dentro de você e que não foi elaborado. Então, o corpo, ele entra nesse socorro para conseguir dar conta de toda aquela sobrecarga que estava acontecendo no seu psiquismo. Muitas pessoas se sentem perdidas quando esses sintomas surgem e não sabem quem procurar. A orientação que eu dou para você é que se você começar a se sentir mal, não sem explicação, não entende o que está acontecendo com você, eu encaminho você para um profissional clínico. Busque um clínico geral. Se você é mulher, busque um ginecologista para fazer os seus exames de rotina, é muito importante. Mesmo que você desconfie que a sua questão é emocional, tem raiz emocional, oriento você a ir ao médico clínico, ao ginecologista, ao endócrino, ao nutricionista. É muito importante. Antes de nós adentrarmos nessa avaliação psicológica, é muito importante que nós tenhamos certeza de que a sua condição não é clínica. Muitas vezes hoje nós psicologizamos todos os fenômenos que ocorrem. Antes nós tínhamos uma visão muito materialista de tudo, muito clínica de tudo. Então íamos pensar nessa questão psicológica em última instância. E muitas vezes hoje ocorre o contrário. Nós primeiro psicologizamos tudo e quando vê que não era aquilo, e aí então nós buscamos o médico. Nós precisamos ter cuidado com esses extremismos, ok? Vou dar um exemplo para você de um caso que eu ouvi recentemente. Um jovem muito novo, acho que tinha cerca de 20 anos por aí,
E ele começou a sentir uma dor muito forte no peito, uma falta de ar, e aí ele comunicou à família. E jovem, né, fazendo prova, e logo as pessoas disseram, não, isso é uma crise de ansiedade. Né? A gente pode ter certeza que isso é uma crise de ansiedade. Então, passou. Quando foi alguns dias depois, novamente esse jovem apontou que estava com muita dor no peito, com aquele aperto no peito, com muita falta de ar, muita indisposição. E, mais uma vez, as pessoas disseram, não, isso é uma crise de ansiedade. Né? Se acalma por conta do contexto, por conta das provas que estão acontecendo. Quando foi uma terceira vez, esse jovem sentiu novamente os mesmos sintomas, mas passou mal. Quando ele foi socorrido, ele foi levado diretamente para o Hospital do Coração e foi detectado que ele estava com um problema grave no coração dele. Precisou fazer cirurgia, precisou fazer vários procedimentos para que o coração dele voltasse ao seu funcionamento normal. O que eu quero falar para você com isso é, muitas vezes nós caímos nessa psicologização de tudo e não olhamos que, de fato, podem haver fenômenos ali orgânicos naquele corpo. Então, é muito importante que nós façamos os exames, é muito importante que nós possamos ir aos profissionais. E se nós olharmos e dissermos, não, não há nada físico, não há nada orgânico, então sim, então agora é válido nós fazermos essa avaliação psicológica. Mas nós precisamos primeiro descartar essas outras questões. Um caso importante, um fato importante desse caso que eu acabei de contar para vocês, é que uma família muito próxima já tinha tido um problema relacionado ao coração. Então, quando nós olhamos para essa história, esse contexto desse indivíduo, nós precisamos ouvir essa história. A nossa história fala sobre nós. A história da nossa família fala sobre nós. Recentemente eu falei aqui em uma aula com vocês. Você já olhou para trás? Você conhece a história da saúde da sua família? Dos seus familiares? O histórico é importante. Para que quando você for fazer determinados exames, você consiga ser mais assertiva, ser mais direta. Olha, na minha família tem isso aqui. Gostaria de fazer um exame relacionado a isso, acompanhar mais de perto. Isso é muito importante, ok? Então, busque um profissional clínico geral, ginecologista, para começar, tá? E aí, depois que você descartar, ver que os sintomas continuam, busque o profissional de psicologia para te ajudar, tá bom? Sobre esse caso, eu quero deixar uma frase para você. É de Hipócrates, que diz assim, mais importante do que saber qual doença tem esta pessoa, é saber qual pessoa tem esta doença. Muitas vezes nós queremos olhar para a doença, mas na verdade nós precisamos ouvir, entender o contexto, de onde vem essa pessoa. Porque quando nós ouvimos a história, o contexto, nós conseguimos entender melhor de onde vem aquele adoecimento, especialmente dessas doenças que nunca vão embora. Dessas dores que nunca vão embora, dessa dor de cabeça constante, dessa azia constante, desse mal-estar constante, que você toma analgésico, você faz determinados exames, faz tudo, e aquilo não muda. Nós precisamos olhar para esse contexto, para essa história, entender esta pessoa que carrega essa doença, e não a doença que está nessa pessoa somente. Esse cuidado, ele precisa ser contextual, esse cuidado, ele precisa ser integral. Assim também, o tratamento. Muitas vezes nós queremos uma pílula mágica. Nós queremos ir no médico que ele nos dê uma pílula que sane todos os nossos problemas. Nós chegamos no profissional de psicoterapia e nós queremos também da mesma forma. Em quantos dias eu vou ficar bem? Quantas vezes eu preciso vir aqui? O que eu preciso fazer para melhorar sem que eu tenha que me desgastar tanto? Nós queremos da mesma forma. Mas esse cuidado, ele precisa ser integral. Nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. Porque não adianta nós comermos bem, fazermos exercícios físicos e odiarmos as pessoas. Se nós estamos caminhando dessa forma, o nosso corpo vai apontar do mesmo jeito. E nós dizemos, Camila, eu como bem, eu mudei minha alimentação, comecei a me exercitar, mas eu estou da mesma forma, eu carrego um peso do mesmo jeito. Muitas vezes são coisas que nós precisamos deixar de lado, amarguras, ressentimentos, rancores, que estão trazendo adoecimento para o nosso corpo, que nós não estamos nos dando conta. Nós já estamos terminando a nossa aula de hoje. Foi uma aula breve, introdutória sobre esse assunto. Eu quero deixar uma frase para você hoje que fala sobre isso, que diz assim: saúde mental é sobre você inteiro e não somente do pescoço para cima. E essa frase quer dizer que quando nós pensamos em saúde mental, não é somente nas coisas que dizem respeito ao nosso psiquismo, eu vou ao psicólogo. Quando você vai na academia, você está cuidando da sua saúde mental. Quando você está comendo bem, você está cuidando da sua saúde mental. Quando você está cuidando dos seus relacionamentos, se livrando de relacionamentos destrutivos, quando você está investindo em boas relações,
Quando você resolve as suas pendências, rancores, amarguras e mágoas, você está cuidando da sua saúde mental. Porque não adianta ser vegano, não adianta ser triatleta e odiar as pessoas. O nosso corpo, ele vai manifestar esses adoecimentos da mesma forma. Esse cuidado precisa ser completo e integral. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.